Eu contei essa história apenas para você entender que todo mundo precisa de um herói. Todas as nações têm os seus heróis. Convencer uma nação que tem um herói é muito difícil. Agora, convencer uma nação que não tem herói nenhum é muito fácil. Convencer um judeu é impossível, a não ser que Deus esteja no negócio. Pergunte para mim por quê? Porque na veia deles corre o sangue não de um, não de dois, mas de um sem número de heróis. Detalhe, não heróis fictícios, não alter ego de homens que tiveram uma infância podre, aprisionados pela psicologia infantil, pela falta da presença do pai, que criaram super-homens, que criaram Batmans. Não, eles tiveram heróis de verdade. E nós temos um livro que atesta a existência desses heróis. Está aqui na Bíblia. Imagine você sendo um judeu. A infância do judeu começa, o primeiro catecismo dele é o da fé. Antes de aprender a ler e a escrever, ele aprende a história do Deus de Israel. Imagine você sendo criança, sentado na beira da cama com seu pai, e antes de dormir falar: papai, me conte uma história dos nossos heróis. E o pai olhar para você e dizer assim: filho, você não é comum. Pegar no seu braço e dizer: aqui na sua veia corre o sangue de homens que fizeram o céu tremer, que fizeram o mar se abrir, que fizeram a terra saltar, que fizeram mortos sair de dentro das suas tumbas. Todo garoto judeu crescia com seus olhos brilhantes. Por que é que você acha que todo judeu se dá bem em tudo que faz? Porque eles sabem no que eles creem. Eles têm lastro. Eles sabem que nasceram para a vitória e ponto final. Eu não conheço um judeu pobre. Se você conhecer algum, me apresente ele. Só todo judeu é inteligente. Eles estão sempre na frente de tudo. Por quê? Porque eles têm heróis a serem seguidos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não são só eles que são inteligentes, não são só eles que são abençoados. Eu tenho aqui hoje o novo judaísmo santo. Eu tenho aqui o novo Israel. Se eles têm 1 milhão de heróis, nós não precisamos de 1 milhão, temos apenas um. Ele é maior do que todos os outros juntos. Ele coloca todos os outros no seu bolso. Ele é tão grande que os pés dele estão dentro da Batista da Lagoinha hoje, e o seu rosto está diante dos anjos que cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Jesus veio à terra, esses judeus esperavam um herói. Só que não podia ser qualquer um, tinha que ser um herói maior do que Moisés. Tinha que ser um herói maior do que Jeremias, maior do que Ezequiel, maior do que Elias. E achar um herói maior do que esse povo não era fácil. Os discípulos que Jesus escolheu, todos eles eram especiais. Diga para o seu irmão aí do seu lado: eram especiais. O Senhor não chama ninguém que está simplesmente pensando em viver uma vida à lá vão ter. O Senhor só chama gente de propósito, gente inconformada com a vida que tem. É por isso que quando o cidadão começa a procurar, ele acaba encontrando. É por isso. Todos os que Jesus escolheram eram especiais, mas todos eles buscavam um herói. E convencer esses homens não era nada fácil. Eu fico imaginando qual a arma, qual o poder tinha Jesus para convencer os discípulos. Eu sei que alguns podem levantar a mão e dizer: pastor, mas eram homens pescadores, eram gente inculta, incauta. Nem todos. Eu estudei a base da psicologia, a vida dos 12 discípulos. Dos 12, Jesus tinha 2 que, além de serem inteligentes, universitários, eram visionários. Levi era um deles, e o outro era Judas, o Iscariotes. Judas não era ignorante. Se traçássemos o perfil psicológico dos 12 discípulos hoje aqui, e se Jesus tivesse uma empresa e fosse escolher entre os 12 um para trabalhar, só um passaria no crivo da psicologia: Judas Iscariotes. Ele era pleno de conhecimento. Ele não trocava a mão pelos pés, não atravessava o carro na frente dos bois, não falava, não dava bom dia a cavalo, como se diz lá no nosso interior. Ele era inteligente. Ele vinha de uma região chamada Cariotes. A região de Cariotes era a região onde nasciam as cabeças pensantes dos judeus. Nasciam ali o povo inteligente, aqueles que não aceitavam o jugo de Roma. Haja visto que Barrabás era da mesma região de Judas, sabia disso? Aquele Barrabás apresentado nos filmes de Mel Gibson não é o verdadeiro Barrabás. Ele não era um assassino truculento, maluco, como apresentam os filmes. Ele era um terrorista. Ele era alguém que foi preso. Roma, lembre-se bem, Roma só prendiam pessoas que lutavam contra César. E o que é que um judeu vai fazer contra César, senão dizer que César não era o rei? Eles queriam a liberdade dos judeus, está entendendo? Judas era um desses, era um visionário. Quando ele ouviu a pregação de Jesus, quando ele ouviu a mensagem de Jesus, ele foi simplesmente imantado pelo mestre. A unção
ainda vinha. Jesus atraiu Judas, porque Judas disse: esse aí é o herói que eu estava esperando, é o verdadeiro. Eu sei que muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, Judas foi um traidor. A gente só se lembra dos últimos momentos dele. Mas Judas não foi traidor sempre. Judas se decepcionou com Jesus momentos antes de Jesus ser condenado a tudo que aconteceu. Judas se decepcionou com Jesus, como eu e você acabamos nos decepcionando no meio da caminhada. Somente naquele dia que Jesus estava partindo o pão, quando ele disse: a minha hora é chegada, Judas desconfiou e descobriu que de fato ele não era o Messias que ele esperava, porque ele esperava alguém que fosse libertar Israel da mão dos judeus. E Jesus estava se despedindo deles, dizendo: estou morrendo, o meu reino não é dessa terra, é de outra terra. A inteligência de Judas pegou ele no final da história. Eu fico imaginando como foi que Jesus atraiu Levi. Bom, Levi, a Bíblia conta como. Você pode tentar imaginar comigo. Entra comigo dentro de uma cidade. Imagine 200 cobradores de impostos. Quantos cobradores eu disse? Era esse grupo de qual Mateus, se transformado em Levi, chamado Mateus, pertencia. 200 cobradores de impostos, todos autorizados por Roma. Para ser um cobrador de impostos de Roma, você tinha que ter cursado economia na faculdade de Jerusalém. Ele era graduado, por isso trabalhava com o aval de Roma. Eles se reuniam, eles faziam uma espécie de arrastão financeiro pelas cidades. Escolhiam uma cidade maior e todas as cidades circunvizinhas vinham pagar o tributo ali. Por isso precisavam de 200 cobradores. Cercavam uma rua, colocavam mesas, 100 mesas de um lado, 100 mesas de outro, e o povo vinha pagar. Eu quero que você imagine Jesus com alguns discípulos entrando ali para escolher Mateus. Imagine, universitário, formado em economia, carteira assinada por César, tinha tudo, os seus dividendos, tinha dinheiro, tinha condição de sobreviver, tinha as duas cidadanias, porque trabalhando para Roma, conquistou a cidadania romana, era judeu de coração, era um homem pleno, sábio. Quem conquista um homem desse? Quem engana um homem desse? Lá vem Jesus. Imagine 200 cobradores de impostos judeus, de barba, usando uniforme e o quipá na cabeça. 200 homens de barba, você vai achar que você está olhando para um espelho, porque todo mundo parece com todo mundo. E Jesus está vindo com os discípulos. Eu imagino que ele disse: Senhor, vamos pagar ali, ó, aquela fila ali também. Nós Jesus, não é ali que eu vou pagar, tem outra aqui, eu vou escolher uma outra mesa. Senhor, mas é tudo igual, a barba é igual, a roupa é igual, o quipá é igual. Eu imagino Jesus dizendo: mas o coração não é igual, tem um aqui que é diferente. Eu imagino Jesus pagando tributo para aquele cobrador de impostos chamado Levi, ele devolvendo o troco, dando o recibo. E quando Jesus termina, Jesus pega o troco, olha para ele e diz assim: Levi, segue-me. E Jesus sai. Eu imagino, ele fala: calma aí, moço, o senhor me chamou do quê? Levi. O senhor não tem um crachá? Eu não moro nessa região. Como é que o senhor sabe o meu nome? Eu imagino Jesus dando um sorrisinho, dizendo assim: seu nome? Eu te conheço antes de você nascer. Eu sei o seu passado, faço parte do seu presente, e se me seguir, eu mudo o seu futuro. Jesus está indo embora e Levi está aqui, a carteira assinada, uma profissão bem feita, família. O que tinha Jesus para atrair esse camarada? Ele não era comum, ele só atraía gente especial. É por isso que quando eu prego dentro de uma igreja como essa, eu fico alegre, porque eu prego para nata. Eu não estou pregando para o resto, estou pregando para aquilo que há de melhor. Está entendendo? Eu provo para você que você é melhor. Quando Jesus quer revelar alguma coisa muito séria, muito importante, quando ele quer revelar o futuro para alguém nessa cidade, ele não procura a casa dos mais ricos, dos grandes magistrados, dos grandes políticos, só se for cheio do Espírito Santo. Jesus prefere subir o morro, prefere entrar na favela, prefere ir lá na casa do BNH. Ele prefere olhar para você com 2 dentes na boca, um para doer, o outro para abrir garrafa. Mas quando ele fala: filho, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo... Mão direita para cima, bate no peito até fazer barulho. Olha para o irmãozinho do seu lado, mas olha de cima para baixo agora. Diga para ele assim: ó, eu não sei você, mas eu sou especial. Diga: especial com E maiúsculo. Não fui eu quem escolhi ele, foi ele quem me escolheu. Só quem tem certeza disso, jogue a mão para cima,